Boa tarde a todos e a todas. Então, nesse momento, cumprimento a banca examinadora, na pessoa do professor Charles Henrique Voos, do professor Hélio Tomás Aquino Júnior, da acadêmica Júlia Lenk e todos os demais que estão presentes nesse momento, nessa sessão virtual. Declaro aberta a banca de apresentação do trabalho de conclusão de curso da acadêmica Júlia Lenk, que tratará a respeito do tema a eficácia do rito da prisão como meio de adimplemento das dívidas alimentares. Faço lembrar que a apresentação das bancas é um ato formal e público. Solicito que sejam mantidas abertas somente as câmeras dos professores examinadores e o áudio e a câmera da acadêmica que fará a apresentação. A acadêmica dispõe de até 20 minutos para fazer sua exposição oral, cabendo-lhe após a cada integrante da banca examinadora a possibilidade de arguir a discente por 8 minutos, tendo esta, por sua vez, mais 8 minutos para manifestar-se em relação ao que lhe foi arguido. Sendo assim, nesse momento, passo a palavra à acadêmica. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Estão me escutando direitinho? Sim. Eu me chamo Júlia Lenk, eu sou aluna do 5º ano B da CEFGG e vim transferida de outra instituição no começo do ano. Eu cumprimento a minha orientadora, Maria Ângela Nolli, os demais integrantes da banca e todos aqueles que tiraram um tempinho para assistir a minha apresentação hoje. Nessa tarde eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema a eficácia do rito da prisão como meio de adimplemento de dívidas alimentares. Deixa eu apresentar, desculpa. Certinho? Estão vendo? O interesse pelo tema da monografia, ele surgiu anteriormente na faculdade a partir das aulas do direito de família, especificamente nas aulas sobre a pensão alimentícia. E a curiosidade a respeito do tema, ela só foi aumentando ao longo dos anos, e eu gostaria de saber como que seria essa prática da determinação da prisão civil, aqui em Joinville principalmente. E a atuação como estagiária na primeira vara da família aqui de Joinville só fez com que essa curiosidade aumentasse. Mas qual seria o motivo dessa curiosidade, de todo esse interesse? A expressividade do número de inadimplemento das obrigações alimentares, principalmente todas aquelas que estão judicializadas, além daquelas que não foram colocadas como processo aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É um número muito expressivo de ações. E a partir dessas ações é que o alimentante, aquele que tem o direito de receber os alimentos, ele busca na justiça o seu direito de receber daquele que deve pagar. Como meio de fazer uma introdução ao trabalho, principalmente na apresentação, é importante conceituar alimentos. E eu trago com isso um conceito de Rodrigues, quando ele fala que os alimentos são um meio de resguardar a subsistência daquele que não consegue ou não pode promovê-la sozinho. Além disso, consta na Constituição Federal, em seu artigo 229, o dever mútuo entre pais e filhos de prestar essa assistência e amparo quando necessário. Temos também o Código Civil de 2002, que fala sobre os alimentos desde o artigo 1694 até o 1710. E temos também a Lei 5.478 de 68, que é a Lei Especial de Alimentos. Essa lei, inclusive, ela veio trazer a denominação e a caracterização do que seria o abandono material que está presente no Código Penal brasileiro. A partir do momento em que há
um acordo de pensão alimentícia ou uma sentença determinando essa porcentagem que será paga pelo devedor de alimentos, e a partir do momento que esse acordo, essa sentença, ela é descumprida, o alimentado, então, ele tem a possibilidade, representado ou não de seu pai ou representante legal, ele tem a possibilidade de ajuizar um cumprimento de sentença ou uma execução de título extrajudicial para que ele possa ver na justiça esses valores em débito. E o Código de Processo Civil de 2015, ele apresenta, de regra, 3 alternativas para esse alimentado. A primeira é a penhora, disposta no artigo 523 do CPC, que busca atingir os bens do devedor de alimentos e que seria o rito da expropriação. Outra opção seria o desconto salarial, no artigo 529 do CPC, que permite que seja oficiado o empregador desse devedor, para que seja efetuada mensalmente esse desconto na folha de pagamento do devedor de alimentos. E, por último, temos a prisão civil. Ela está no artigo 528, parágrafo 3º do CPC, e é o principal objeto da monografia. E a respeito desse meio de buscar, que é a prisão civil, que a monografia buscou trazer em seu objetivo geral a análise se a determinação dessa prisão civil em regime fechado, ela está sendo eficaz em relação ao seu objetivo, que seria o pagamento do débito. Como objetivos específicos, trouxe na monografia apresentar definições legais e doutrinárias da pensão alimentícia, além de suas características e requisitos, escrever os meios disponibilizados para a Justiça para buscar a satisfação do débito, esclarecer questões sobre a prisão civil em regime fechado, além de suas particularidades, requisitos e características, e exemplificar casos em que poderia tornar ineficaz a aplicação dessa prisão civil em compensação com a necessidade de pagar esse débito. Como metodologia de pesquisa, foi utilizada... Pediram aqui para entrar, desculpa. Está aparecendo para mim. Como metodologia de pesquisa, foi utilizada a pesquisa bibliográfica de cunho exploratório, visando uma maior familiaridade com o tema, trazendo hipóteses e intuições, e também a pesquisa bibliográfica de cunho descritivo, que busca uma análise minuciosa e descritiva do objeto de estudo. Como referencial bibliográfico foi trazido Fred de Dias Júnior, Maria Berenice Dias, Eupídio Donizete, entre outros. E como referencial jurisprudencial, foram trazidas jurisprudências do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Como um meio de exemplificar para todos que estão assistindo a apresentação, que não tiveram acesso a toda ela, trouxe aqui uma divisão rápida da monografia que foi feita em 3 capítulos. O primeiro deles buscou denominar o conceito, trazer o conceito de alimentos, a conceituação, suas características, os requisitos, além de trazer os meios legais dispostos pelo Código de Processo Civil para que o alimentado possa buscar na justiça, como foi trazido anteriormente, a penhora, a prisão e o desconto salarial. No segundo capítulo, foi buscado trazer especificamente sobre o rito da prisão, que é o objetivo geral da monografia, trazendo todos os seus requisitos e particularidades, e em seu item 2.3, foram trazidos casos em que foi deferida a prisão civil em regime aberto. No terceiro capítulo, foram trazidas alternativas para o adimplemento do débito alimentar. Aí foram trazidos como a penhora online, penhora de automóveis, entre outros meios de expropriação. E em seu item 3.2, foram trazidos exemplos em que a determinação da prisão civil em regime fechado, ela poderia não se demonstrar eficaz. Farei agora considerações sobre a pesquisa, de modo geral.
Primeiramente, sobre o princípio da imprescritibilidade dos alimentos. Conforme a súmula 549, princípio da imprescritibilidade dos alimentos. Esse princípio, ele diz que os alimentos, a pretensão de haver os alimentos, ele é imprescritível. Entretanto, a partir do momento em que esses alimentos, eles são descumpridos, eles deixam de pagar esses alimentos, e há o ajuizamento de um cumprimento de sentença ou uma ação de execução, a pessoa, o credor, no caso, ele tem 2 anos para buscar a satisfação desse débito. Entretanto, é importante lembrar que esse prazo prescricional, ele não corre entre os menores de 16 anos, nem entre os ascendentes e descendentes. A respeito da legitimidade do Ministério Público, cita-se que essa legitimidade existe quando há a pretensão de haver os alimentos. O Ministério Público, promotor de justiça responsável, ele possui a legitimidade para entrar com ação de alimentos de crianças e adolescentes, ainda que eles não estejam em situação de perigo ou estejam dentro do poder familiar, conforme diz a súmula 549 do STF. Entretanto, essa legitimidade do Ministério Público, ela deixa de existir quando na fase de cumprimento de sentença ou execução, pois a prisão civil, ela precisa ser requerida pela parte credora, pela parte que vai receber os alimentos. A prisão civil, ela não pode ser determinada de ofício pelo juiz e nem requerida pelo Ministério Público. Como fonte dos alimentos, cita-se que existem as fontes de acordo com no direito de família, né? As fontes legais ou legítimas, temos as fontes convencionais e as fontes indenizatórias. Para o requerimento da prisão civil, é necessário que essa fonte seja legal ou legítima, que é decorrente de parentesco, ou de união estável, ou de casamento. E a respeito do binômio da necessidade e possibilidade. Cito aqui uma frase de Stolz e Pamplona Filho, quando eles falam que a pensão alimentícia, ela não é um bilhete premiado para o que vai receber os alimentos e nenhuma punição para aquele que vai pagar. Há uma necessidade de ver sobre a necessidade daquele que vai receber e a possibilidade daquele que vai pagar. Tem que ver uma contraposição de um e de outro, não um dos lados apenas. Sobre as considerações do segundo capítulo, recorda-se que anteriormente, no ano de 2009, havia a possibilidade da prisão do depositário infiel. A partir disso, o STF, a partir da súmula 25, ele apenas permitiu a prisão do devedor de alimentos. Não pode mais, então, a prisão do depositário infiel. Então, a prisão do devedor de alimentos, ela é o único modo na justiça brasileira pelo qual alguém pode ter a sua liberdade restrita em face de dívidas pecuniárias. A prisão civil, ela não é considerada uma penalização, mas somente um meio de amedrontamento do devedor. A respeito das parcelas necessárias para o ajuizamento da ação, fala-se sobre a súmula 309 do STJ. Essa súmula, ela diz que serão utilizadas as 3 parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, além daquelas que se vencerem no curso do processo. Mas por que essas 3 parcelas? Essas 3 parcelas são consideradas urgentes, de caráter emergencial. Aquelas que vierem antes dessas, elas não são consideradas urgentes. Elas podem ainda ser demandadas na justiça, mas não pelo rito da prisão, mas sim pelo rito da expropriação. E muitos tribunais, como o de Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, eles consideram que não é necessário que as 3 parcelas estejam vencidas para que seja demandada judicialmente. Apenas uma parcela já pode ser colocada na justiça, pode ser ajuizada a partir de uma parcela para que esse devedor seja obrigado a pagar. Prazos da prisão civil.
A respeito dos prazos que o devedor de alimentos ele pode ficar preso, cita-se primeiramente o prazo disposto no Código de Processo Civil. Ele dispõe que pode ser preso de 1 a 90 dias, diferentemente do que dispõe a Lei Especial de Alimentos, que fala em 1 a 60 dias. A respeito dessa diferença de prazos, Rios Gonçalves, em sua obra bem recente, ele fala que, ainda que a lei especial seja anterior a essa atualização do Código de Processo Civil de 2015, ela ainda é uma lei especial que deve prevalecer sobre a lei geral. Então, isso justifica porque muitos juízes continuam determinando a prisão pela lei geral, pela lei especial, ao invés da lei geral. Sobre o cumprimento em regime fechado. Trocou. O Código de Processo Civil de 2015, ele estabelece que a prisão ela será cumprida em regime fechado, no artigo 528, parágrafo 4º, diferentemente do que trazia o Código de Processo Civil de 73. O Código de Processo Civil de 73, ele apenas trazia que haveria uma prisão, não estabelecia o termo regime fechado. A partir de então, os presos de devedores de alimentos, eles serão presos, entretanto, em áreas separadas dos presos comuns. E ressalta-se que, ainda que esses devedores de alimentos eles façam o pagamento parcial de um débito, eles não serão liberados dessa prisão. Terá que ser feito o pagamento, então, integral para que seja liberado. Ao ser judicializada a ação de cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial, o juiz mandará intimar o devedor para pagar em 3 dias o débito exequendo ou justificar o porquê de não ter pago. E essa justificativa ela tem que ser algo que demonstre realmente que ele não estava capaz de pagar esse débito. Como demonstrado na monografia, trazidas em jurisprudências, o desemprego ele não é considerado... Está trocando por alguma razão aqui. Ele não é considerado uma justificativa plausível para isso. E caso seja apresentada uma justificativa e seja aceita como o tratamento de uma doença grave, por exemplo, esse executado ele não será isento do pagamento do débito, ele apenas não será preso, mas ele continuará devendo. A ação, então, ela será transformada, ela será revertida para uma ação de expropriação, deixará de discorrer pelo rito da prisão. É trazida na monografia situações de cumprimento da prisão civil em regime aberto, conforme dito anteriormente. O Código de Processo Civil de 73, ele não especificava que a prisão seria em regime fechado, então abria aso para que os juízes determinassem com uma maior maleabilidade, de acordo com as justificativas apresentadas pelos devedores, como, por exemplo, estou empregado, não posso ser preso, pois poderia perder meu emprego, eram deferidas. Há muitas jurisprudências deferindo esse regime aberto, em que o executado poderia trabalhar durante o dia e voltar para a prisão durante a noite. Só que essas decisões, conforme mencionado, elas são anteriores ao CPC de 2015. Atualmente, com essa determinação do 528, parágrafo 4º, e com a determinação de que seja em regime fechado, apenas são deferidas em casos extremamente especiais, peculiares e de imprevisibilidade. E maior exemplo de imprevisibilidade que poderia ser citado na monografia é a pandemia do Covid-19 que estamos vivendo atualmente. A Lei 14.010 foi promulgada em 10 de junho deste ano, que trouxe medidas para conter o vírus, para conter a pandemia do Covid-19. Quais medidas poderiam ser tomadas pelo governo? E entre elas está o seu artigo 15º, que fala sobre a possibilidade, a determinação de que os juízes determinassem que a prisão civil seria cumprida até dia 30 de outubro deste ano,
em regime domiciliar. Decisões como essa são vistas até agora tanto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina quanto no de São Paulo. Comentários a respeito do terceiro capítulo da monografia foram trazidas alternativas para que o credor de alimentos ele pudesse ajuizar uma ação, como, por exemplo, a penhora online. Essa penhora ela está fundamentada no artigo 854 do CPC, e ela é utilizada desde 2001 a partir do sistema Bacenjude, que liga o judiciário com o Banco Central. Esse Bacenjude ele deixou de funcionar agora esse ano e foi substituído pelo sistema Sisbajude, que é basicamente o mesmo sistema, porém um pouco melhorado e promete trazer mais celeridade nessas penhoras online. Além disso, foi colocado como item importante na monografia sobre as fintechs. Foram vistos muitos requerimentos em tanto ações da Vara da Família quanto outras varas, que são os ofícios das instituições não alcançadas pelo sistema Sisbajude ou Bacenjude. Por qual o motivo, né, desses requerimentos? Seria que os executados estariam tentando se desvencilhar do pagamento, colocando o seu dinheiro, a sua renda, em contas nessas fintechs, que seriam startups como o Nubank, ou PagSeguro, ou a PicPay. E são vistas muitas decisões deferindo essa expedição de ofício no Tribunal de Justiça de São Paulo. Até agora de manhã, não havia nenhuma jurisprudência aqui em Santa Catarina deferindo esses ofícios. Assim como estas, foram trazidos outros meios de expropriação de bens, como a utilização do Renajude, que é para automóveis, para atingir automóveis do devedor, tanto como imóveis e bens móveis, ou a restrição da carteira de motorista desse devedor de alimentos. E, por derradeiro, buscou-se apresentar na apresentação alguns exemplos que, em caso de determinação dessa prisão civil em regime fechado, poderia não se tornar eficaz ao objetivo que ela possui, que seria o pagamento do débito. Como demonstrado na monografia, muitas justificativas de que, a partir do momento que esse devedor for preso, ele não poderia distribuir currículos, não poderia procurar um emprego, não poderia angariar de outros modos esse montante que ele precisa para pagar a dívida. Mas a jurisprudência e as doutrinas brasileiras entendem que essas justificativas não são válidas para que ele fique isento da prisão civil em regime fechado. E tanto que muitas jurisprudências utilizam como base o fato de que todas essas atitudes que o devedor diz que não poderá fazer se estiver preso poderiam ter sido feitas anteriormente ao ajuizamento da ação de cumprimento de sentença ou de execução. E ainda que ele não tenha essa possibilidade de dinheiro, de renda para pagar o débito, ele poderia simplesmente ter entrado com ação revisional de alimentos, se estivesse com dificuldade de manter esse montante. É trazido também como exemplo no caso de ações concomitantes entre o rito da penhora e o rito da prisão. Essas ações é importante que elas sejam analisadas conjuntamente, pois uma decisão em uma delas pode acabar prejudicando a outra. A pesquisa dessa monografia, portanto, buscou desde o início responder qual seria o seu objetivo geral, responder o objetivo geral dela, além de responder uma questão pessoal que carregava desde o início da faculdade, que seria: qual seria o motivo de aplicarem tão frequentemente a prisão civil em regime fechado? E a resposta que se obteve com todo esse estudo prolongado, com a jurisprudência de vários tribunais e análise dos casos concretos da Vara da Família, além das diversas doutrinas utilizadas para a fundamentação do trabalho, foi que o requerimento e o consequente deferimento da prisão civil em regime fechado, ele continua sendo aplicado frequentemente no Brasil porque ele funciona. Porque a prisão, ela atinge o objetivo que ela traz em sua essência, no seu bojo, que é o pagamento do débito.
E acredito que a frase que mais se adeque como resposta à problematização trazida pela monografia é o pensamento de Fred Didier Jr., quando ele fala sobre a coerção psicológica que o devedor sofre ao saber que será inserido em uma prisão brasileira. Então, portanto, o pagamento do débito ele acaba ocorrendo muitas vezes não para a subsistência daquele que precisa, daquele que merece receber os alimentos, mas sim pelo próprio bem-estar do devedor que não quer ter a sua liberdade restrita. Eu trouxe aqui algumas referências utilizadas na apresentação. As demais estão na monografia, mas essas foram as utilizadas e citadas na apresentação. E eu agradeço desde já pela atenção e fico aberta a questionamentos e dúvidas e devolvo a palavra para a minha orientadora, presidente da banca, Maria Ângela Noy. Obrigada, Júlia. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para o nosso colega, o professor Hélio, para tecer as suas considerações. Professor. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Professora Maria Ângela, presidente da banca e orientadora, professor Charles, acadêmica Júlia, a todos que estão assistindo. Peço desculpas mais uma vez pelo contratempo do infinito atraso, coisas da vida. E me penitencio mais uma vez aqui para todos os presentes. Júlia, tua apresentação me deixou muito triste. Por quê? Tristíssimo. Vou te explicar os 4 motivos aqui pelos quais eu fiquei muito, muito triste, muito chateado com a tua apresentação. O primeiro deles, Júlia, é que você me fez lembrar que eu estudei Direito Civil pelo Código de 19. Uhum. O segundo é que eu estudei Processo Civil pelo Código de 73. O terceiro, Julinha, é que você me fez lembrar que eu tive aulas de Direito de Família lá na faculdade com o professor Luiz Edson Fachin, hoje ministro do Supremo. E eu não aprendi nada. Não por culpa dele, mas por culpa minha. As aulas eram na segunda e na sexta-feira, das 7 às 9 da manhã. Imagina Curitiba, no inverno, aula de Direito Civil com o Fachin nesse horário. Terrível. Tirando essas 3 tristezas que você está perdoada, ou coisas do tempo, paciência, a 4ª tristeza, Julinha, é na tua conclusão a gente chegar, você chegou a essa conclusão pela pesquisa, pela tua experiência também como estagiário, de que é preciso prender, às vezes, para a pessoa pagar alimentos para o filho. E que ele paga não paga para se safar. Então, a gente precisa evoluir muito como sociedade ainda. É complexo. Direito de família, eu, quando fazia estágio, ia no fórum lá em Curitiba para fazer, enfim, protocolar, era sempre uma tristeza, porque se vinha algum choro, você podia contar que era da vara de família. Uhum. São, assim, situações que não precisava ter justiça, ter... Assim, na sociedade perfeita de Hélio Tomás Aquino Júnior, não haveria necessidade dessas situações. Mas, falei antes com o professor Charles que o ser humano é uma paixão inútil, e a tua conclusão é uma frase de Sartre, e a tua conclusão nos leva a isso. No mais, Julinha, eu não tenho nenhuma ressalva, o tema lógico, é interessantíssimo, é instigante, mas para minha estrutura emocional é só academicamente. Eu não teria condições de na prática. Imagino que você deve ter vivido lá como estagiária, Mas parabenizá-la pela pesquisa, pela apresentação, tá bem desenvolta. É um assunto que você
não só gosta, como domina, né? Que deu para ficou bem claro isso, tá? Dá os parabéns para você e para a tua orientadora. Não tenho nenhum questionamento a fazer, tá, Julinha? Só essa triste conclusão que você chegou da tua pesquisa. Muito obrigada. Precisa aprender e se safa por satisfação, assim, é complicado. Mas meus parabéns, tá, Julinha? Meus parabéns, professora Maria Ângela também, tá? Obrigado, professora. Devolvo a palavra. Obrigada, professor Hélio, e eu também sou dessa época do Código Civil de 16, mas ainda bem que houve mudanças, eu diria, foi necessário, especialmente para a questão da isonomia de direitos em relação à mulher. Muito patriarcal, aquele código de 1916. O próprio ano por si já é histórico nesse sentido. Se a senhora me permite, professora, Sim. Aproveitando esse gancho, e já que se trata de uma sessão pública, claro, gostaria aqui, em nome daqueles que têm um pingo de bom senso e de que enxergam ser possível uma evolução na humanidade, deixar aqui a minha solidariedade à vereadora Ana Lúcia e o meu repúdio veemente ao que tem sido feito. Exato. Ela tem sido ameaçada nas redes sociais, pelo fato de ser negra e de ser mulher. Então, eu quero deixar registrado, é uma acadêmica que está apresentando o trabalho, é uma professora que está orientando, tá? E eu quero deixar, já que é público aqui a sessão, deixar, em nome de todos aqueles que ainda cultivam uma esperança na civilização, o repúdio veemente a essa situação. Não tem uma palavra educada para classificar, e deixar a solidariedade à vereadora Ana Lúcia e extensivo a todos aqueles que, como ela, acreditam numa sociedade melhor, num mundo melhor. Era isso, professora. Obrigado. Eu não poderia deixar passar em branco essa situação. Obrigado, professora. Imagina, bem lembrado, professor Hélio, bem lembrado. Eu passo, então, agora a palavra ao professor Charles. Por favor, Charles. Oi, boa tarde a todas, a todos. Cumprimento a professora Maria Ângela. Os anos anteriores a gente fez muitas bancas, né? E esse ano foram poucas, mas a única que nós participamos foram de nossos orientandos, né? Você com os meus orientandos e agora essa oportunidade também é o professor Hélio, né? Nós tivemos acho que a banca mais longa de todo o curso do Direito em 2020 acabou sendo a nossa agora há pouco. E cumprimentar também a acadêmica Júlia, que eu não a conhecia, né? Acho que nós não tivemos aula, então um prazer em conhecê-la. E também cumprimentar todos os demais, né? Numa tarde chuvosa como essa, bastante gente aqui acompanhando. Eu tenho duas coisas assim, para falar que não são exatamente do trabalho da Júlia, mas já que foi levantado, né? Primeiro, nós não podemos, né, num Estado democrático de direito, menosprezar o que está acontecendo aqui em Joinville, né? A primeira mulher negra eleita e mal assumiu a cadeira e já está sendo ameaçada de morte. Inclusive por nossos alunos que entendem que não deva haver representação. Não estou falando que nossos alunos ameaçaram ela de morte, mas nós temos ainda muitos alunos que não entendem a importância disso, mesmo concordando com ela ou com o partido dela ou não. Né? Infelizmente, e alunos com posições muito públicas, até diria. E, num segundo momento, né, já que foi falado aqui do Código Civil, o Código de 2002, né, trouxe alguns avanços, até foi feita essa comparação com coisas extremamente arcaicas, mas eu que sou do direito urbanístico, eu tenho uma série de críticas ao Código mesmo até de 2002, né, então... para vocês verem, né, como em 18 anos muita coisa muda. E toda a área do direito urbanístico já faz uma crítica enorme ao direito civil. Mas, dito isso, né, eu quero cumprimentar a Júlia
e também a professora Maria Ângela, por tabela, né, pela orientação, porque, assim, é um trabalho, Júlia, que eu fico contente de ler, porque tem uma condução boa na leitura, está bem estruturado, você tem aqui essa parte, aqui está outra parte, aqui está outra parte. Então, tudo assim que a gente imagina de um trabalho bom de TCC está no teu trabalho. Isso é muito bom, né? Só tem algumas coisas que eu quero apontar, não no sentido assim de grandes críticas ao seu trabalho, porque eu não tenho grandes críticas. É mais uma coisa para você, eu acho que fazer uma alteração e depois para você pensar no futuro. Não sei se você quer continuar com esse tema, mas pelo trabalho que a gente viu aqui, eu acho que nós temos um potencial aqui, né, de uma pesquisadora, talvez, ou até mesmo, né, se quiser entrar em especialização, mestrado, doutorado. Primeiro ponto, tem alguns itens da sua apresentação oral que eu acho que não estão no trabalho escrito. Eu posso estar enganado, tá? Mas aí, enquanto você apresentava, mas, nossa, eu não li isso no trabalho. Principalmente algumas partes da introdução que eu não lembro se você trouxe todas as informações que você apresentou. Eu sei que tem a pergunta, né? Aí você fala meio que por cima, acho que das hipóteses. Eu não sei nem se as hipóteses estão apresentadas. E também os objetivos, tanto o geral como os específicos, eu não consigo ver. Talvez na minha leitura aqui, enquanto você falava, eu não tenha confirmado essa informação, mas eu acho que é importante trazer isso para o texto escrito. A tua introdução está muito bem escrita, né? Está bem estruturada, mas eu acho que faltaram essas informações. Depois só dá uma conferida, tá? Depois dá uma conferida realmente. Assim, de estrutura do trabalho, eu acho que seria isso. Agora, para você pensar para o futuro, aqui nós temos um grande tema para fazermos uma pesquisa de campo, né? Não ficarmos só nas análises jurisprudenciais, que eu acredito que o campo não deva ter ocorrido, talvez muito por causa da pandemia, tal, e eu entendo perfeitamente, porque você trouxe milhões de possibilidades, né? Claro, estou sendo exagerado, mas você trouxe aqui, por exemplo, talvez uma alternativa para a gente ver qual que é o perfil dessas pessoas que estão sendo presas, qual é o papel dessas fintechs, né? E agora também tem o Pix, né? Que é uma coisa nova que tem uma estrutura parecida, mas que acaba, né? Quando você fala ali das fintechs, o Pix agora que começou essa semana, a gente não sabe ainda qual que vai ser o impacto disso. Nós também temos a necessidade, talvez, de vermos a percepção de quem está lá na ponta operando o direito, né? Qual é a percepção deles sobre essa regra, ou até mesmo dos advogados, enfim, né? Nós temos aí vários públicos e várias frentes para pesquisa. Eu acho que isso foi o legal do teu trabalho. O teu trabalho ele não encerra, né? Essa sensação que eu tive quando eu terminei, ele não encerra. Eu acho que tem muitas possibilidades de continuação. E isso é bom. E quando nós estamos numa banca e a gente identifica isso num trabalho, eu acho que é dever nosso dizer, olha, continua, porque por enquanto está muito bom. Ah? Então, eu acho que do trabalho em si... uma outra coisa que eu queria falar, agora que eu vi aqui, que eu anotei. Quando você faz citações de leis, e isso não vale só para você, isso vale para quase todos os alunos. Nós temos uma tentação muito grande de pegar, copiar e colar a lei e deixar ela ali solta. Ou simplesmente, aqui está o texto de lei, pronto, vou para o próximo assunto. Por exemplo, eu passei porque eu notei isso aqui na página 16, e você faz isso em várias outras partes do seu trabalho, que você traz a lei
coloca ali, né, toda a extensão do artigo, dos artigos que você quer falar e não faz um comentário, não tem uma atenção pormenorizada. Mas isso, repito, não é só você, isso, a maioria dos alunos caem nessa tentação. Então, não é a primeira banca que eu falo isso neste ano. Então, dá uma revisada. Talvez, ao invés de citar a lei o artigo todo, você pega uma parte desse artigo e faz um comentário, ou você cita apenas os artigos que são mais interessantes, ou você cita uma parte, faz um comentário, depois cita outra parte, deixa o teu texto mais atrativo do que ele já é. Só nessa parte aqui das leis eu senti assim, um pouquinho de dificuldade sua mesmo, que em alguns momentos você traz tudo e não faz um comentário assim mais pormenorizado. Mas, de novo, nada que impeça a qualidade do seu trabalho, a estrutura dele, que está muito boa. Né? Eu acho que é isso, parabenizar, é uma situação... Eu, pelo menos, nesses 4 anos, eu nunca participei de banca parecida, com esse tema parecido. Você desenvolveu bem, mas, de novo, né, você pode desenvolver mais, e principalmente com uma pesquisa de campo, pegando um aspecto específico desse teu tema, que com certeza pode te levar longe nesses campos mais acadêmicos. Tá bem? Então, professora Maria Ângela, eu acho que seria isso. Também não tenho perguntas, é mais, né, para melhorar o trabalho atual e para pensar nos próximos capítulos da vida acadêmica da Júlia. Júlia, de novo, parabéns. Professora Maria Ângela, também Muito parabéns. obrigada. Passa a palavra. Professora, posso responder? Posso comentar? Pode sim, Júlia. Obrigada pela fala, professor Charles. A respeito ali da introdução, eu vou dar uma revisada, mas eu acredito que eu tenha colocado ali os objetivos, pois na hora de desenvolvimento deles eu fui fazendo por tópico e colocando o que estava no projeto nele, então eu vou só ver se ficou bem claro ali na introdução. A respeito da pesquisa de campo, não foi possível fazer realmente, mas eu busquei com meu superior, o Dr. Maurício Povas, sobre como funciona atualmente na prisão de Joinville, na penitenciária de Joinville, e ele falou que realmente existe essa separação de presos lá, em uma área chamada de entre muros, e que não há nenhuma distinção entre os presos sobre tratamento, alguma coisa desse tipo, mas que existe. Eu estava curiosa para saber se existia realmente essa separação de presos aqui em Joinville, e de fato há. E um assunto que eu gostaria de levar para frente e analisar, mas agora que a pandemia acabar, é se essa determinação para a prisão civil em regime domiciliar causou algum efeito nesses pagamentos, pois eu acredito que seja muito mais cômodo você estar preso em casa do que na prisão, e a pressão psicológica acredito que não seja tão forte você estar em casa do que na prisão. E eu gostaria de analisar com as varas da família aqui de Joinville se houve muita mudança quanto a esses pagamentos. Seria algo que eu gostaria de analisar adiante. Era isso. Ok, obrigada, Júlia. Então, professor Charles, tem essa questão realmente do Código Civil, que ele peca em algumas questões, como o professor comentou, né? E o curioso é que o Código Civil ele é a maior expressão do direito privado, ele está mais próximo do cidadão. E ele veio com caráter para ser modernizado, mas ele não atendeu de forma suficiente. Então, é isso. Nós vamos agora deliberar e eu vou criar uma outra sala aqui, professores do Google Meet, e já mando para vocês ali o link pelo WhatsApp. Já retornamos, Júlia.
Júlia. Voltei. Bonito camisete da Júlia, chamei minha esposa para ver também. Bonito. Então, retomamos, Júlia, e a banca deliberou que você está aprovada com a média 9,7. Obrigada. Parabéns, Júlia! Obrigada a todos. Júlia, eu gostaria de ter algumas palavras agora. Eu e a Júlia também, nós não nos conhecíamos, ela não foi minha aluna no presencial. A Júlia, como ela falou no início da apresentação, ela veio da FCJ. Então, Júlia, eu me sinto muito lisonjeada por tê-la orientado, porque o meu papel não foi grandioso em orientá-la. Eu fiz umas pequenas pontuações, porque você já veio com 2 capítulos prontos, com 2 capítulos bem escritos, de forma coerente, de forma coesa. Desde o momento que eu te conheci, que eu li sobre o seu trabalho, eu já percebi que você já tinha uma postura séria, uma postura comprometida. Então, já atendendo também as regras metodológicas, e eu gostaria de dizer que você precisa focar nessa questão que você escreve bem, como o professor Charles colocou aqui, e, quiçá, você adentra aí nos meandros da pesquisa acadêmica, seguir em direção um mestrado, um doutorado, ser uma baita pesquisadora, que eu acredito que você já tem esse perfil. Então, é isso, eu te parabenizo pelo trabalho, pela pessoa que você é, sempre atendendo todas as minhas recomendações, e os teus slides também eu achei super delicado, inclusive combina contigo. Obrigada. E é isso, Júlia. Enfim, então agora eu vou encerrar a nossa gravação e nos falamos depois nos bastidores, tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela nota, pela atenção e pelas falas. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, prof. Tchau, Hélio.